É muito comum a gente procurar exemplos simples, porque a equação de Schrödinger é, em muitos casos, muito difícil de ser resolvida, né? Em alguns deles nós já aprendemos como resolver, né? Mas outros não. De forma que a gente tem que, às vezes, recorrer a aproximações, né? Na aula de hoje, nós vamos discutir um exemplo só, com um certo detalhe. E dois exemplos nós vamos encaminhar e dizer para vocês que vocês deveriam, a partir do que está na apostila, entendê-lo, porque existem várias passagens. Mas o que a gente vai explicar, basicamente, é como o método funciona, né? Muito bem. Então, o objetivo seria, né, então, apresentar 3 exemplos, mas pedindo para os alunos fazer, porque uma aula de 25 minutos não dá tempo, né, até mesmo para a gente fazer isso com detalhe. Mas todo o curso de mecânica quântica apresenta exemplos simples, né? Nós vamos depois apresentar outros exemplos simples, né? De forma que a ideia aqui é procurar soluções bem simples, né, para a equação de Schrödinger, essa é a ideia, né? Partindo, então, de soluções, né? Veja que a gente procura utilizando um método de separação de variáveis, né? E onde a dependência com o tempo da função de onda é da forma a vezes e elevado a menos i et sobre h cortado, né? Então, é isto. De forma que essas soluções, né, elas são obtidas por esse método de separação de variáveis e a gente sabe onde isso vai nos levar, né? A solução são dessa forma aqui, soluções da equação de Schrödinger, agora associadas à partícula livre, uma partícula, no caso, com um momento bem definido, né? Muito bem. Agora, vamos procurar, já discutimos essa solução, né? Então, vamos agora ao primeiro exemplo simples, né? Veja só, eu tenho aqui, na verdade, um potencial que, em princípio, ou energia potencial, né, que, em princípio, seria uma aproximação de algo parecido, assim, né? Se a energia potencial variar com x, né, x é essa grandeza aqui, desta forma, eu posso aproximar o potencial por um poço. Olha só, um poço de potencial, tá vendo? Aqui, energia potencial é igual a zero numa região, energia potencial igual a zero na outra região, e é menos V0. Esse caso é interessante porque pode ocorrer aqui o que nós chamamos de estados ligados, né? Ou seja, com certos níveis de energia. Não são muitos e pode acontecer o caso de não ter nenhum também, né, estado ligado, né? Então, essa é a situação aqui descrita por aquela função lá, né? Agora, veja, a ideia aqui é a seguinte, é a gente considerar uma solução na região 1. Região 1 é para x menor do que menos a. Veja bem. Vamos procurar uma solução para a região 2, que é aquela região que fica entre menos a e a. E, finalmente, uma solução para a região 3. 3 soluções, tem que ser 3 soluções. 2 delas têm praticamente a mesma forma, mas os coeficientes são diferentes, né? Então, na realidade, esse problema aqui, ele é relativamente simples, porque as funções de onda têm forma muito simples, aqui, 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 em qualquer uma das 3 regiões, né? Qualquer uma das 3 regiões, né? Agora, o que a gente vai, então, fazer? Veja,
eu escrevo a solução mais geral para a função de onda para a região 1. Onda livre, é isso, ondas livres, né? Como a energia se conserva, você pode esquecer o termo lá envolvendo energia, que se cancela com o termo envolvendo energia do outro lado. Para a região 3, né? Para a região 3, veja, na região 1 e 3, a partícula está livre mesmo, não existe nem mesmo uma energia potencial constante, energia potencial igual a zero, né? Então, eu resolvo, né, para a região 1, equação de Schrödinger para a região 1, equação de Schrödinger para a região 3, né? Elas têm a mesma forma, de forma que a solução tem o mesmo aspecto numa região, na outra ou na outra, né? Agora, para a região 2 é diferente, porque na região 2, aqui eu tenho uma constante. E essa constante, agora, eu passo para cá, né? Eu passo para cá, né? De forma que esse K' é diferente daquele K lá, né? Então, a solução para a região 2 é um pouco diferente, né, do caso da região 1, né, e da região 2, né? Muito bem. Então, para a região 2, né, como a função de onda ela é simétrica, né, eu esqueci de anotar isto aqui, né? Então, para a região 2, você escreve a função de onda sob esta forma aqui, né? Então, eu tenho a função de onda para a região 1, para a região 2 e depois para a região 3, né? Ora, e agora? Eu preciso, em primeiro lugar, me lembrar que o módulo de psi de x ao quadrado, né, de x é igual a 1. Isso é uma coisa que eu vou sempre ter que me lembrar. Agora, eu tenho as seguintes condições. E é isso que dá uma conta relativamente grande para fazer. Porque essas coisas são um pouco trabalhosas às vezes, né? Nesse caso aqui, na realidade, eu estou procurando soluções que descrevem a onda. Agora eu desprezei uma daquelas constantes, porque eu estou descrevendo a situação onde eu tenho uma onda que vem da esquerda e ela passa essa barreira lá do potencial e continua na região 3. Então eu simplifiquei aquelas soluções. E agora eu imponho o que nós chamamos de condições de contorno. Veja bem, eu vou igualar, vamos lá, eu vou igualar, né, a função de onda. Veja, eu vou igualar a função de onda, né, da região 1 igual à função de onda na região 2, nesse ponto aqui, para x igual a menos a. E eu vou fazer aqui também a psi2 igual a psi3, né? Talvez seja melhor usar aqueles 3, mas fica claro aqui, né? É igual a psi3. Neste ponto, x igual a A. Ou seja, você tem que casar as funções de onda, né, em x igual a menos A, mas aqui eu tenho uma função de onda à esquerda, uma função de onda à direita. Essas duas se igualam para x igual a menos A. E essas duas aqui se igualam para x igual a A. Aqui eu tenho psi3 e aqui eu tenho psi2, né? E vou impor mais uma condição, né, que é importante também. É que d psi1 dx igual a d psi2 dx. É assim que a gente faz. Então, aqui d psi2 dx igual a d psi3 dx, né? Agora, isso aqui para x igual a A. Para x igual a A. Para x igual a A. É isto. É igual. Para x igual a menos A. X igual a menos A. X igual a menos A. Aqui está. Tenho que impor essas condições, né? Na verdade, são 4 condições, são 4 equações, né?
Então, é um problema algébrico, é claro, mas de qualquer maneira dá algum trabalho, né? Então, impondo essas condições, né? Veja, eu tenho psi1, psi2, né? Impondo essa condição e impondo a condição para a derivada em x igual a menos a, para a derivada em x igual a A e assim por diante, você vai obter uma relação, veja só, você vai obter uma relação entre estas constantes aqui. E uma das perguntas que a gente costuma fazer, né, é se nós teríamos soluções para as energias de tal maneira a indicar um estado ligado. E a equação, na verdade, agora para a energia, para ver se há uma energia negativa que seja a solução dessa equação, é a equação que não dá para resolver algebricamente, mas você pode resolver fazendo o gráfico da função a cuja tangente, né, e o gráfico dessa função raiz quadrada de v0 mais e dividido pelo h cortado. E procurar, então, soluções, né, usando esse método. É uma situação interessante, porque o poço do potencial ele pode exibir um estado ligado, 2 estados ligados, 3 estados ligados, ou nenhum, né? Claro que tudo isso em função da energia da partícula incidente. Então, esse é um exemplo que a gente fez, na verdade, de uma forma um pouco rápida, mas explicando como se faz, na verdade, né? Os detalhes estão, então, na apostila, né? Então, a gente verifica que o poço, né, do potencial pode desenvolver, né, uma energia dado por menos V0 em alguns casos, né, e com expressões bem parecidas como essa aqui, a gente vai explicar agora o que significa este segundo caso aqui, né? Muito bem. Agora vamos a um outro exemplo, né? Terminamos este exemplo, né, dando aqui as expressões, né, para as funções de onda, mas agora nós vamos para uma partícula confinada, né, em uma caixa, mas em uma dimensão. O que significa isso? Ela está numa caixa. Mas esse exemplo é simples, né? A partícula vai e vem, mas sempre o movimento dela ao longo do eixo x. Depois vamos para o caso geral. Mas esse aqui é o exemplo mais simples da mecânica quântica. Eu não conheço outro mais simples do que esse, né? Então, aqui temos uma função de onda, que é uma superposição de duas funções, né? E agora, com amplitudes, né, A1, A2, né? Veja, são soluções do tipo onda plana. E eu vou impor a condição A1 igual a menos A2. Eu já discuti esse caso antes, né? Eu já falei sobre essa situação antes, né? Se A1 for igual a menos A2, agora vamos ver qual é a utilidade desse tipo de solução, né? A solução é psi de xt igual a A1 vezes seno de px sobre h cortado vezes e elevado a menos et sobre h cortado. Essa é a solução. Veja, eu ainda não coloquei a partícula numa caixa, eu só impus, né, que eu tenha duas soluções do tipo onda plana, onde eu impus a condição A1 igual a menos A2. Agora a gente vai ver o que significa, né, essa condição, né, A1 igual a menos A2. Veja que aqui eu tenho soluções onde a partícula tem um momento P ou um momento menos P, aquilo que eu disse antes, né? Ela está numa caixa, eu estou pouco ligando, né, a respeito de qual é o momento dela. Eu sei que ela tem P e também pode ter menos P com igual probabilidade. Por isso eu tomei A1, o módulo de A1 igual ao módulo de A2. Agora, eu tenho duas possibilidades. Aqui eu tomei A1 igual a menos A2. Este caso, a função de onda tem essa forma aqui, muito simples. De forma que, veja, se ela não estiver numa caixa, aqui eu tenho a formação de nós e antinós. Olha só. Pontos nos quais eu encontro
a partícula com uma probabilidade a mais alta possível. E outros pontos que eu não vou encontrar lá nunca. Nunca. A gente vai ver isso agora, que isso é uma coisa perfeitamente possível, né? Muito bem. Então vamos agora, né, a essas ondas estacionárias e vamos agora aplicar aquela solução para esse problema aqui. Veja, a partícula está confinada numa caixa, o potencial, a energia potencial aqui é infinita. Infinita aqui. Ela bate na parede e volta. Ela não vai poder passar para cá. Ela não pode passar para cá. Então, ela tem um momento para cá e tem um momento para cá. Ela vai, bate, volta, bate, volta, bate, volta. É isso. A partícula pode estar em dois estados de momento bem definido. P menos P, né? Olha, P menos P, com amplitude diferente em cada caso. Igual, porque existe tanta chance dela estar se movimentando para a direita quanto para a esquerda. Não há nenhuma preferência. Antes de medir, não há nenhuma preferência. Muito bem. Então, essa situação aqui. Ora, mas isso faz com que a função de onda, aqui na verdade tem um probleminha de notação, porque aqui eu estou usando x igual a A. Então, aqui em vez de ser x igual a L, x igual a A. Então, veja bem, a função de onda, ela tem que ser psi de 0 e t igual a 0 e psi de A de t igual a 0. Tem que satisfazer. Por quê? Ela não passa para cá. Então, nesse ponto, a amplitude de probabilidade de encontrá-la aqui, ali, é 0. Ela só bate ali, mas ela não... Então, eu estou impondo 0 aqui e 0 aqui. É isto. Vejam. É como ondas numa corda. Está presa aqui. Né? Então, psi igual a 0 aqui, psi igual a 0 aqui. É isto. Essa condição que eu imponho. Né? Olha só que coisa curiosa. Agora, olhando para aquela solução seno px sobre h cortado, essa condição aqui implica em que seno de PA dividido por h cortado é igual a 0. Logo, é como no caso das frequências dos sons produzidos numa corda. Mas aqui é diferente, porque aqui não estou falando do comprimento de onda. Aqui eu estou falando do momento de uma partícula. Então, veja só, isso impõe uma restrição muito grande sobre os valores possíveis do momento de uma partícula. Esses momentos são tais que P tem que ser um número N igual a 1, 2, 3. Veja, quantização. Agora, π vezes h cortado sobre A é o quantum do momento de uma partícula numa caixa. O momento da partícula só pode ser dado por estes valores aqui. Momento bem quantizado mesmo. Por quê? Porque eu impus aquela condição. Né? Função de onda igual a 0 em x igual a 0, função de onda igual a 0 em x igual a A. Né? Olha só. Agora, como a energia é conservada, a energia é P ao quadrado sobre 2m, então, olha só que coisa curiosa. Olha só que coisa curiosa. As energias são quantizadas, mas não n vezes um quanto de energia, não. Elas são quantizadas no sentido de poder colocar em correspondência a energia da partícula numa caixa com números inteiros. Né? Então, Pn ao quadrado sobre 2n é igual 1 sobre 2m, n vezes πh cortado sobre A ao quadrado. Veja só. Então, eu poderia escrever isto aqui, claro, posso não, devo, né? Escrever isto aqui como n ao quadrado. Né? N ao quadrado vezes E0.
E0, né? Na verdade é 1, porque eu só tenho n igual a 1. Então, E1, né? Porque é 1. Pronto, está aqui. N ao quadrado vezes 1. Energia quantizada. Então, você veja, só alguns níveis de energia. E1, veja bem, E1, 4 vezes E1, aqui está. 9 vezes E1, 16 vezes E1. Olha, níveis de energia quantizada. Isso é típico da teoria quântica. É por isso que esse exemplo é bom, né? Porque realmente ele ilustra essa questão da quantização. Aqui a quantização, na verdade, ela está se dando por conta de condições de contorno, que é o que acontece no caso de ondas numa corda. Em geral, não, como a gente vai ver em seguida. Nem sempre é assim, né? Mas esse é o caso. É quantização, né, por conta da existência de ondas estacionárias, em relação às quais a gente impõe condições sobre elas, né? Muito bem. O fato é que a solução, então, ela é relativamente simples, né? Existe uma animação na internet onde a gente pode ver, né, é que o módulo de π ao quadrado depende com o seno dessa função aqui, né? De forma que a densidade de probabilidade depende muito do... O primeiro módulo, para n igual a 1, a partícula está muito aqui. No modo n igual a 2, a partícula quase nunca está no meio da caixa. Ela está mais concentrada aqui e aqui. Depois ela está concentrada nesses 3 pontos para n igual a 3. Para n igual a 4 está concentrada mais aqui. E regiões, x, valores de x, para os quais a partícula nunca está. Ela nunca está, né? Aqui não, aqui ela nunca está aqui não quero esperar. De forma que é uma situação bastante interessante, na verdade, né? Aqui eu tenho a função de onda para n igual a 1, para n igual a 2, para n igual a 3 e assim por diante. Esse exemplo é muito ilustrativo, é claro, ele é perfeitamente factível. É uma partícula numa caixa. Agora você veja que o fato do momento não ser muito bem definido faz com que a posição também não seja muito bem definida, mas pelo menos a gente pode encontrar regiões onde a gente sabe que a partícula nunca vai estar. Isso já é alguma coisa, já melhora bastante, não é isso? Muito bom. Agora, deveríamos considerar, né, o caso de uma partícula numa caixa e vocês, agora a caixa tem lados A, B e C, ou L1, L2, L3, né? Fazemos a separação de variáveis, impomos as condições e a gente verifica que só algumas energias são possíveis, alguns modos, se lembra de modos de oscilação? Então, só algumas energias, só algumas frequências são possíveis, né, envolvendo os lados da caixa A, B e C. É uma situação bastante semelhante àquele que nós estudamos no caso de ondas estacionárias em 3 dimensões, lá atrás, né? Então, essa é uma situação bastante interessante. E a função de onda também, veja só, aqui eu considerei um modo só, né? Um modo só. Veja, ela tem essa forma, que produtos de seno. Então, ela tem regiões, né? Aqui também tem o fator de normalização, esse C0, está tudo dado aqui, né? Então, eu tenho regiões, a partícula numa caixa, na física quântica, eu tenho regiões nas quais você encontra a partícula com uma probabilidade a máxima possível, né? E alguns pontos, né, que são nós, né, de tal maneira onde você não encontra a partícula, né? Então, essa é a situação em 3 dimensões, né? É bem interessante dar uma olhada, dar uma pensada, né, nessa situação. Eu tenho aqui mais um exemplo, mas eu vou, nesse exemplo, vou deixar aqui para vocês resolverem, eu só vou explicar do que se trata, né? Esse é um outro potencial muito simples, né? Ele é do tipo degrau, né? Ele é bom para aproximar uma energia potencial com esta forma aqui, né? Porque isso a rigor mesmo não existe, né? Então a gente aproxima esse potencial por um potencial do tipo degrau. Até x igual a 0, energia potencial é igual a 0.
até x igual a zero. E a partir de x igual a zero, a partícula está sujeita a uma energia potencial, onde V, aqui estamos usando a energia potencial como V, né? Energia potencial V igual a V0. Então, é claro que você tem, então, uma região que é x menor do que zero, potencial, energia potencial igual a zero, e o zero a partir dali. E aí você tem a solução, né, para a região 1. Então agora eu tenho duas regiões só, olha só. Região 1 é para cá. Essa aqui é região 1. Essa aqui é região 1. E aqui é região 2. Para a região 1, considere duas soluções envolvendo uma onda plana para cá e uma outra onda plana para cá. Porque ela pode sofrer reflexão. Então eu preciso das duas soluções. Na região 3, se a incidência, né, da onda vem da esquerda, e se for a preocupação for apenas estudar, né, o quanto é transmitido pela onda, então você pode, no caso da região 2, né, você pode perfeitamente desprezar aquela solução que descreve a partícula, né, se movimentando para a esquerda. Mas no caso geral você tem uma soma das duas. E aí você impõe essas duas condições, né? A função de onda aqui, né, de um lado e do outro é igual, e a derivada da função de onda também é igual de um lado e do outro. São essas duas condições, né, que você impõe. Em x igual a zero, a função de onda de um lado é igual à função de onda do outro lado em x igual a zero, e a derivada da função de onda de um lado igual à derivada da função de onda do outro lado. E aí tem algumas continhas, né, para você determinar, né, o coeficiente de transmissão, o coeficiente de reflexão, né? Aqui eu tenho as expressões, né, para esses coeficientes, mas a gente define esses coeficientes assim, né? O fato é que uma parte da onda, de fato, passa. É claro que o quanto passa depende da energia da partícula, né? Tá vendo? Depende da energia, né? E uma parte, desculpa, essa aqui é a parte da onda refletida, né? E uma outra parte passa, que é o que nós chamamos de energia ou da coeficiente de transmissão, né? Então, eu tenho esses coeficientes de transmissão e de reflexão e que dependem, então, da energia, lembrando que ou ela é refletida ou ela é transmitida. Portanto, T mais R é igual a 1. É claro que é preciso realmente trabalhar estas expressões. Eu reconheço que não há tempo para isso, mas na apostila isso está feito. Então, por favor, siga o que está na apostila.